Papa Francisco ele disse que possivelmente em 2025 será outro Papa que estará então no seu lugar, gente. E além dele declarar, né, que possivelmente será outro Papa que estará no seu lugar, ele foi além. Ele deu o nome desse novo Papa, Pastor Claudinei. Meus irmãos, graça e paz. Eu quero falar aqui com vocês porque acabei de ler uma notícia aqui no portal do Terra. É uma notícia replicada do portal The Sun da Inglaterra, onde fala que a Guarda Suíça já está ensaiando aí o funeral do Papa Francisco. Ele ainda está vivo, ele está internado, mas algumas pessoas próximas dele dizem que ele já recebeu até a extrema-unção, porque o caso dele é complexo, e ele pediu para que o seu legado seja preparado. E o que é isso? Ele não quer que as suas decisões, aquilo que ele fez durante o seu papado, caiam por terra após o seu falecimento. Então, ele está tomando algumas medidas para que todas as decisões que ele tomou continuem a valer e que o próximo pontífice ele venha aí a continuar o legado que ele fez. E qual foi o legado do Papa Francisco? Até para os católicos que são mais conservadores e mais assíduos, eles entendem que o Papa Francisco, infelizmente, ele alargou as portas da Igreja Católica, ele aderiu à ideologia progressista, à ideologia woke, tantas outras ideologias, né? Eu quero aqui mostrar um vídeo onde o pastor Giovanni, o pastor Claudinei, há um tempo atrás já falava sobre isso, porque o próprio Papa Francisco ele já declarava que talvez em 2025 ele não estaria aqui. Por incrível que pareça, ele já dizia isso e também já dizia o nome daquele que poderia ser o seu sucessor. Eu vou colocar esse vídeo para você assistir junto comigo, assiste até o final, porque é um vídeo bem interessante. E também eu quero te mostrar algumas coisas no final desse vídeo, falar com você sobre algumas coisas, como o homem, infelizmente, ele vai até o final da sua vida errando e levando pessoas junto com ele. Antes apenas eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que nós alcançamos as pessoas com a verdade que é Jesus Cristo. O Papa Francisco ele disse que possivelmente em 2025 será outro Papa que estará então no seu lugar, gente. E além dele declarar, né, que possivelmente será outro Papa que estará no seu lugar, ele foi além. Ele deu o nome desse novo Papa, Pastor Claudinei. E o mais intrigante ainda, gente, é a data que ele estabeleceu para essa transição. Uma data que já tem sido comentada em muitas matérias, aqui nesse canal, né, nos canais que estão aqui, em outros canais também, com teor escatológico, que envolve agendas globais, que envolve agendas mundial. O Papa já veio com uma meta para ser cumprida em 7 anos, tá? E agora, não bastando isso, ele agora anuncia que possivelmente nesse ano de 2025, tá, estará outro em seu lugar, e ele deu até o nome. E é sobre isso que nós vamos falar aqui rapidamente com vocês, tá? Só lembrando que quando o pastor Giovanni fez essa live com o pastor Claudinei, já faz uns 2 anos mais ou menos, e o Papa já dizia que em 2025 provavelmente ele não seria mais o Papa. É intrigante, né? Mas antes da gente entrar na matéria propriamente dito, é bom a gente salientar que desde o início que o Papa assumiu ali a Catedral de São Pedro, ele já divulgou que não estaria ali por muito tempo, tá? Ele chegou até a cogitar alguma coisa em torno de 7 anos, né, que ele estaria ali, e que possivelmente ou renunciaria ou aconteceria alguma coisa e outro entraria em seu lugar. E pelo que ele estabeleceu, já venceu essa data, esse prazo. Logo no começo ele estabeleceu essa data e essa data já até venceu. Então agora nós temos essa informação. E antes de entrar aqui nessa informação que eu vou colocar aqui, eu quero te trazer mais outra informação aqui ainda. Eu já falei aqui nesse canal, nos canais aqui, mas talvez muitos não ouviram, né? O Bergoglio, ele foi colocado, pastor Claudinei, no lugar do Bento XVI, por uma máfia denominada Máfia de St. Gallen.
Rapidinho aqui, irmãos, para quem não lembra, o Bento XVI, que era o Joseph Ratzinger, ele não morreu. Ele renunciou ao papado, né? Até hoje não se sabe direito o que aconteceu ali, mas ele renunciou. É uma coisa não muito comum, mas pode acontecer. Ele renunciou e aí Bento XVI saiu e Francisco entrou no lugar dele, né? E foi na época uma comoção, porque era um papa sul-americano, um papa franciscano, até por isso ele colocou o nome de Francisco, né? Ligado aí algumas questões que ele dizia que era mais junto aos pobres e tal. Mas o pastor Giovanni aqui ele vai fazer uma revelação sobre o porquê que entrou aí o Bergoglio, que depois foi chamado de Francisco, e saiu o Bento XVI, né? Essa máfia que está composta de cardeais maçons articulou então tudo, tanto para derrubar o Papa Bento XVI, fazendo com que ele renunciasse, o Papa Bento XVI, e também para colocar o Francisco no lugar dele. Esses cardeais, eles mesmos relatam que já na ocasião, quando Bento XVI entrou, eles já estavam tentando emplacar o Bergoglio, que era já naquela época o candidato deles, pastor Claudinei. Porém, na ocasião, eles não conseguiram mais do que 40 votos. Mas desde então, eles não se acomodaram e vieram lutando, articulando, armando muitos esquemas até conseguir uma boa base e então promoveram a renúncia do Bento XVI, que era um papa conservador, e com certeza estaria como pedra de tropeço para essa agenda progressista da Igreja Católica, pastor Claudinei. Ele é queridinho, né? Dentro disso que nós estamos falando, ele é queridinho dos senhores do mundo. É uma peça no tabuleiro de xadrez que foi colocada para ser movimentada pelos senhores do mundo. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. O anterior era pedra de tropeço. Esse aí, mesmo com toda a inteligência que ele tem, né? Ele tá lá no poder. O presidente aqui do Brasil, o anterior, ele era pedra de tropeço. O Papa também, João Paulo, ele também era uma pedra de tropeço para essa aliança, pastor Claudinei. Bento XVI, tá? O pastor Giovanni aqui falou João Paulo, mas é o Bento XVI. Igreja Católica com a nova ordem mundial. Tá? É importante a gente frisar isso, né? Com a ONU, com os senhores do mundo. E até mesmo com o comunismo, gente. Por quê, pastor? Porque não é tão difícil de perceber a simpatia que o Bergoglio tem pelo comunismo. Sabe? Quando por ocasião de um encontro dele com o Evo Morales fez um verdadeiro sacrilégio, né? Dando de presente para o Papa Jesus sacrificado naquela foice e um martelo do comunismo. E o Papa, ele ficou quietinho, deu uma risadinha bem amarela, não falou absolutamente nada, pastor Claudinei. Então não é novidade para ninguém que esse senhor, né, o Bergoglio, ele é simpatizante do comunismo, está alinhado com a nova ordem, é totalmente progressista, tem colocado dentro da igreja pautas, tem colocado dentro da igreja novas regras que tem aí conflitado, né, com os cardeais conservadores. Porém, gente, ele foi colocado por esses cardeais que se intitulam como máfia de St. Gallen. Eu não estou aqui com teoria da conspiração, não. Dá uma pesquisada aí. Esses próprios cardeais vieram a público e falaram que eles articularam, que na época não conseguiram mais que 40 votos, mas que no decorrer de todo aquele pouco período que o Bento XVI ficou, eles estavam articulando para derrubá-lo, para destituí-lo. E conseguiram essa façanha e colocar esse Papa jesuíta comunista alinhado com a nova ordem mundial. E qualquer católico, tá, sério, que acompanha a gente, conhece um pouco de Bíblia, né, e de ideologia, que conhece os bons costumes da Igreja Católica, também considera Bento XVI como um verdadeiro Papa e o Bergoglio como um infiltrado colocado
por essa máfia de St. Gallen. Depois pesquisa e fundamenta o que eu estou falando, pastor Claudinei. Nós estamos apresentando para você aquilo que o livro de Apocalipse já nos alertou há quase 2000 anos atrás, através das revelações que João recebeu na ilha de Patmos. Os profetas, né, maiores e menores que passaram aqui por essa terra, deixando profecias a respeito do fim dos tempos, né? E nós sabemos que no fim dos tempos, o falso profeta, aquele que será o homem, né, espiritualmente falando, que vai corromper todo o sistema religioso, fazendo acontecer uma fusão de religiões satânicas e demoníacas com outras religiões que, quem sabe, até mesmo têm boas intenções, esse homem virá do Vaticano. Aí dentro disso que o pastor Claudinei está falando, eu vou colocar aqui a matéria para a gente acelerar um pouquinho, a respeito da fala do Bento XVI, né, dizendo que possivelmente em 2025 ele não estará na Catedral de São Pedro e que estará outro no seu lugar, e ele deu um nome para esse outro Papa, tá? E o mais intrigante é a data que ele deu aqui, tá? Francisco recentemente aceitou, a princípio, um convite para visitar um país estrangeiro, mas falou ao chefe de Estado que poderia ser outro Papa pela data que a viagem ocorrerá. O Papa Francisco manifestou um comentário misterioso algumas semanas atrás, durante um encontro à porta fechadas com um chefe de Estado estrangeiro que reviveu especulações sobre o futuro do seu pontificado. Como muitos outros líderes mundiais, o dignatário convidou Francisco para visitar seu país dentro dos próximos 2 anos. O Papa sorriu e disse: por que não? Mas se eu aceitar, eu não sei quem irá, Francisco ou João 24. É uma forma discreta de dizer que, antes de tudo, ele não viverá para sempre. E segundo, os compromissos que ele fez hoje serão mantidos pelo seu sucessor. Isso significa que tudo, desde viagens papais a questões substantivas, será o legado para o próximo Papa. Migrantes, atenção aos pobres e ao meio ambiente foram postos sobre a mesa por Francisco. Seu sucessor não estará apto a tirá-los da mesa, disse uma fonte. De fato, a questão... Só para contextualizar, ele fez aí está fazendo essa preparação do legado do Papa para que essas questões, além de outras questões, também não possam ser mudadas pelo próximo Papa, tá? A questão da possível renúncia do Papa Francisco é um dos muitos rumores que têm sido constantemente sussurrados nos corredores do Vaticano nos últimos 8 anos, pastor Claudinei. Isso aqui é forte, hein? Agora, voltando aqui, ó, para esse aspecto aqui das pautas do Papa Francisco, veja bem um detalhe aqui, ó, que deixou bem claro que todas as pautas que o Francisco já traçou, né, que ele já colocou na mesa, o outro que virá não vai mudar. Não terá poder para isso. Sabe? A prova, pastor Giovanni, não cortando a sua fala, mas a prova que o próximo não terá poder para mudar, que até o título, né, até o rótulo do próximo é esse papado que está determinando. Não foi Bento XVI que determinou que o nome seria Francisco. Né? Não foi João Paulo II que determinou que seria Bento XVI. Então a gente começa a perceber o quê? Que este próximo Papa já tem o nome que esse papado está dando e já tem as pautas que ele não pode ir contra. Por incrível que pareça, pastor Claudinei, essas pautas aqui, elas estão bem inseridas e tratadas também na Agenda 2030. Por exemplo, aqui, ó, migrantes. Migrantes aqui, ó. Qual que é a proposta deles? O senhor falando aí sobre a questão
da migração, né? É interessante esses pontos. O segundo ponto dentro dessa pauta, que o próximo Papa não terá nenhuma autonomia para dizer não e engavetar, é atenção aos pobres. Mas essa atenção aos pobres não é simplesmente um trabalho missionário de ajudar pessoas que estão passando fome. Não. É atenção aos pobres, por quê? Porque dentro do sistema de governo que está para ser implantado, eles não querem mais que existe a classe média ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma vida confortável. Não. Eles querem que todos venham se igualar no âmbito da pobreza. Por isso que Francisco disse que a globalização é uma coisa boa, porque ela tira a riqueza, ela destrói a riqueza e faz com que todos venham viver em igualdade, pastor Giovanni. Perfeito, pastor Claudio. Perfeito. Nada a acrescentar aí nessa pauta da atenção aos pobres, né? E aqui essa questão da atenção aos pobres também, dentro da Agenda 2030, lá tem, né, erradicação da pobreza. Mas ali você pode ler erradicação, não da, e sim do pobre, tira usado à frente. Entendeu? Erradicar não a pobreza, mas erradicar o pobre. Essa é a grande realidade. Agora, essa outra pauta aqui, ó, que diz aqui que não será tirada da mesa por esse provável Papa aí, o João 24, é o meio ambiente, pastor Claudinei. A gente sabe que essas questões de aquecimento global, eles viram que não está dando muito certo isso aí, né? E aí, qual que é o tema que eles usam? Eles mudaram o nome, né? Agora é mudança climática. A mudança climática, a natureza. E para tratar deste assunto do meio ambiente, quando você vai lá na Agenda 2030 da ONU, é uma das pautas principais no meio ambiente. Não é porque eles estão preocupados com o meio ambiente, com a sua vida, com a sua saúde, não. Isso daí é uma estratégia que eles estão utilizando para fundamentar um imposto pesado, de maneira global. É isso mesmo. O que acontece? Eles estão trabalhando com essa questão aí da emissão dos poluentes, do gás carbônico e tudo mais. E eles vão preparar, dentro de pouco tempo, ou a nação ou o país se ajusta à emissão de poluentes no nível em que eles implantar, e se passar, né, aquele excedente, aí vai pagar impostos pesadíssimos para a nova ordem mundial, para os governos. Isso aí é uma forma de elaborar, pastor Claudinei, mecanismos para estar arrecadando, porque não existe nada mais prático para se formar um governo mundial, do que criar um imposto mundial. Você está entendendo? Então essa questão do meio ambiente aí, isso é satânico. Vai começar a ser tratado de forma que vão impor impostos. Pode guardar o que eu estou falando. Estou preocupado com árvore, não. Isso aí é uma ilusão das pessoas, achar que eles estão preocupados com o meio ambiente, não. O negócio deles é o que está embaixo, né, pastor Claudinei? Mas ainda aqui, pastor, só retornando aqui, ó, nós falamos aqui dos migrantes, né, do meio ambiente, dos pobres, mas eu queria fazer um adendo aqui a essa questão dos pobres, porque o que eles estão promovendo dentro dessa agenda aqui que o Papa está por trás, que está na mesa, né? A renda básica universal, pastor Claudinei. Nossa, pastor, mas isso aí é bom demais. O Papa Francisco está por trás disso, junto com a ONU, junto com a ONU, trabalhando aí com o Fórum Econômico Mundial, com Klaus Schwab, para, após esse reset, implantar uma renda básica universal. Olha que coisa boa! Isso não é tão ruim assim não, pastor Giovanni. Você que pensa, meu irmão. Isso é apenas o início para eles simplesmente dominar o planeta inteiro. Veja bem, por que o pastor Giovanni fala isso, da renda básica mundial? É só você olhar a China, que hoje tem lá o seu crédito social, né? Só que se você sai da linha em alguma coisa que eles ali estabelecem, eles cortam o seu crédito social, você fica sem dinheiro. Tá entendendo? Então, se todo mundo depender do crédito social mundial, aí no caso, dá para você controlar todo mundo. Se você decidiu, de repente, ir numa igreja que não é cadastrada
por esse governo mundial, eles cortam seu crédito social, você fica sem dinheiro. Então é essa a explicação aí que o pastor Giovanni estava trazendo, né? Tá aí, né, meus irmãos? Esses são alguns pontos que tá aí no legado do Papa. Tem outras coisas, são isso que ele não quer que seja tirado do seu legado. Infelizmente, no fim da vida, ele está preocupado com isso, em vez de estar preocupado com a forma como ele vai se encontrar com Deus e tudo aquilo que ele pregou durante esses anos, não só como Papa, mas talvez em toda a sua carreira eclesiástica aí, que com certeza ele vai dar conta daquilo que ele fez para com Deus. Porque se a gente prega o que está fora da palavra de Deus, nós seremos cobrados por isso. Tá? Ele poderia muito bem estar, por exemplo, falando contra a idolatria. Ele poderia estar falando sobre como as pessoas estão deixando os caminhos de Deus e se entregando às paixões dessa vida, mas ele está preocupado com o seu legado e escancarar as portas da Igreja Católica. Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Sempre lembrando que também tudo isso faz parte também do que a Bíblia já nos dizia, que nos últimos tempos nós veríamos essas coisas acontecerem. Se você ficou até o final, eu quero te mostrar um vídeo que está aqui desse lado. É um vídeo também bem interessante. Assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até a próxima.